nome é Luana Cruz, eu sou arquiteta e urbanista, formada pela UFRN, doutora em arquitetura e urbanismo também pela UFRN e atualmente, desde 2010, atuo como arquiteta do IFAM. Eu acho que antes da gente falar dos engenhos propriamente ditos, seria interessante a gente contextualizar um pouquinho a história do cultivo de cana e da produção de açúcar no Rio Grande do Norte. Essas atividades econômicas, elas se desenvolveram de forma praticamente ininterrupta, desde o início do processo de colonização efetiva, ali no final de 1500, no final do século XVI, até os dias de hoje. Então, realmente é uma história muito longa, muito interessante que a gente tem em relação a essas atividades econômicas. E uma ressalva importante que a gente tem que fazer é assim, engenhocas, pequenos engenhos voltados para a produção de cachaça, de rapadura, de melaço, existem espalhados por todo o território potiguar, por todo o Rio Grande do Norte. Mas quando a gente pensa em engenhos voltados para a produção de açúcar, uma produção de maior porte, eles realmente se concentraram na região que a gente chama do litoral oriental do Rio Grande do Norte, que é essa região da costa potiguar, que vai ali de Touros até mais ou menos até Bahia Formosa. Esse litoral que se desenvolve no sentido norte e sul, a costa do Rio Grande do Norte tem dois litorais, o setentrional e o oriental. E é essa região, devido às suas condições físico-ambientais, de clima, de relevo, de solo, que tem uma série de condições propícias para o cultivo da cana, e foi nessa região que se concentraram esses engenhos de açúcar, principalmente nos vales dos rios, no médio e baixo curso desses rios, onde a gente tinha a umidade do solo, a gente tinha uma série de condições ambientais, a gente tinha uma mata atlântica abundante antigamente, com uma série de condições ambientais propícias ao cultivo da cana. Então essa é a região onde se concentram a maior parte dos engenhos de açúcar do Rio Grande do Norte. A atividade açucareira ela teve início, como eu falei, logo após esse processo de ocupação efetiva da capitania, no final de 1500. O primeiro engenho que a gente tem notícia, que é o engenho Cunhaú, ele foi implantado logo no início de 1600, então ele marca o início dessa atividade açucareira no Rio Grande do Norte. Mas nesse período, no período de 1600, no século XVII, a produção de açúcar e a economia do Rio Grande do Norte, de uma forma geral, sim, seria de forma muito periférica no contexto nacional, Ela estava mais voltada para o mercado intracolonial, produtos como farinha, e no caso dos engenhos, aguardente, melaço, cachaça, Então, esse é a primeira característica, digamos assim, dessa atividade açucareira, desse cultivo da cana-de-açúcar no Rio Grande do Norte. Quando a gente chega no século XVIII, principalmente a partir do final do século XVIII, a gente percebe um incremento gradativo da economia potiguar e dessa atividade açucareira. Então, aos poucos, vai aumentando o número de engenhos e vai aumentando essa atividade, essa produção de cana e essa produção de açúcar e derivados, principalmente no litoral ao sul de Natal, na região que vai ali de Natal, essa região do litoral que vai de Natal até Canguaretama. Então começa a surgir uma série de engenhos dessa região e é justamente o contexto dos engenhos de Goianinha, como é o caso do Bom Jardim. Já no século XIX, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, é o período do grande boom do açúcar no Rio Grande do Norte. E a produção antes voltada para o mercado intracolonial se volta agora para exportação, e é desse período que data a maioria dos engenhos que a gente ainda tem hoje preservados. É um período realmente de grande expansão dessa atividade. E é um período também de expansão dos engenhos potiguares no litoral ao norte de Natal. E aí se chega, por exemplo, ao Vale do Ceará-Mirim. E Ceará-Mirim passa a despontar como o principal centro produtor de açúcar do Rio Grande do Norte. Se a gente fosse fazer listar basicamente quais são as principais estruturas, seria a Casa Grande, que é o espaço de morar da família do senhor de engenho. A gente tem a capela, que é o espaço de culto. A gente tem a fábrica, que é o engenho propriamente dito, onde se produz a cana. Temos a senzala, que é o espaço dos escravos, mas na verdade uma série de outras estruturas poderiam existir junto a esses engenhos, e isso varia bastante. Por exemplo, alguns engenhos não tinham capela, outros tinham. Alguns engenhos tiveram senzala, outros já são do período pós-abolição e nunca tiveram senzala, já era casa de moradores. Outras estruturas em atividades subsidiárias para os engenhos, por exemplo, poderia ter olarias,
casa de farinha, currais de gado, estábulo. Então realmente é bem diversa, digamos assim, esses tipos de edificações que compunham esse conjunto arquitetônico. Assim, varia bastante dependendo do engenho, dependendo do período histórico, dependendo da localização. São várias as estruturas e aí depende de cada engenho é uma realidade, mas digamos as estruturas mais características é a casa grande, a capela, a senzala e o engenho propriamente dito. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente não identificou nenhum remanescente de senzala, né? Identificamos casas de funcionários, de trabalhadores, mas senzalas, elas se perderam. As capelas eu percebi que é mais comum nos engenhos mais antigos. Os engenhos mais recentes acabavam usando as próprias igrejas das cidades, das comunidades próximas, assim. Já nos engenhos mais antigos, que não tinham muitos núcleos urbanos, né, espalhados nessa região, aí a capela, o próprio engenho costumava ter uma capela própria, né, que servia a toda a população, era um espaço de culto não só da família, mas para toda aquela população que vivia ali no entorno daquele engenho. Eu sou o professor José Cleuto, no Departamento de Arquitetura da UFRN. Imagine que o Portugal, um país católico por excelência, né, vai chegar nessas áreas de expansão e vai estabelecer também essas relações, né? Não é à toa, né, os meus alunos, quando dou aula sobre cidade colonial brasileira, a primeira pergunta que eles fazem quando eles veem as imagens das cidades, a primeira pergunta que eles fazem é: professor, por que tem tanta igreja né? Mas é porque a lógica também era essa ampliação do número de fiéis, né? E isso também vai para a zona rural, né? Certo? Então os engenhos, né, boa parte deles tinha também capelas. Esses antigos engenhos, então, eles são na verdade um registro material dessa história, né, que nos ajuda a contar um pouco da história do Rio Grande do Norte, da história da arquitetura rural do Rio Grande do Norte e da história dessa região, que é o litoral oriental, que é a região de mais antiga ocupação do estado, na verdade, na perspectiva colonial, né? E um aspecto importante também sobre a importância dos engenhos para a história da arquitetura é a gente lembrar que durante muito tempo o Brasil foi um país rural, onde a maior parte da população vivia no campo, não nas cidades, né? Essa virada, né, nessa relação cidade-campo, a gente só vem aí no século XX, né, depois de meados de 1900, é que a gente tem essa mudança. Então, durante muito tempo, a vida rural era muito importante, muito vibrante, né? Então a gente, quando fala de história da arquitetura, a gente tem que lembrar da arquitetura urbana, mas também não podemos esquecer da arquitetura rural, que também é um capítulo importante da história da nossa arquitetura, né? Que nos ajuda a contar. Enquanto registro material, né, dessa história, dessa cultura, né, a falar sobre a arquitetura dos engenhos, a gente consegue ter uma série de informações sobre aspectos sociais, culturais da época. Por exemplo, né, ao pensar o tipo de edificação que compunha esse complexo açucareiro, a gente consegue entender um pouquinho como era o modo de vida da época, né, como é que essas relações se davam. A própria implantação das edificações dentro desse sítio, desse conjunto, nos trazem informações. Os materiais e as técnicas construtivas que eram empregadas também trazem aspectos importantes. O mobiliário, os utensílios. Então, os engenhos, enquanto registro material, são verdadeiros documentos históricos, né, através dos quais a gente consegue ter acesso a uma série de informações do passado. Por exemplo, em relação à implantação das edificações, normalmente a casa grande e a capela, quando ela existia, elas estavam implantadas em lugares de destaque, ou num ponto mais elevado do terreno, ou num ponto de destaque visual, justamente para reforçar esse aspecto simbólico do poder do senhor de engenho, né, da importância dele, do controle dele sobre a propriedade. E no caso da capela, esse aspecto simbólico de um elemento a ser cultuado. Já as fábricas, né, o engenho propriamente dito, bem como as senzalas, costumavam estar numa parte mais baixa do terreno, né? As fábricas, por uma questão funcional mesmo, muitas vezes essa declividade, inclusive, era importante na condução do caldo da cana, então se tirava partido disso, mas no caso das senzalas também era um aspecto simbólico, né? Esse lugar mais afastado, que não tem tanto destaque. E isso também, essa mesma leitura a gente pode trazer para os materiais e para as técnicas construtivas, né? As casas grandes eram construídas com materiais mais nobres, mais duráveis, existia um cuidado estético em relação à casa grande, em relação à capela, que a gente não vê, por exemplo, nem na fábrica do engenho, muito menos na senzala, né? Muitas vezes a capela às vezes era construída com material mais resistente do que a própria
casa. Não é à toa, né, que a gente não, assim, vai passando pelas rodovias, né, onde tinha, ainda tinha não, ainda tem, né, essa produção. De vez em quando a gente encontra uma capela perdida assim no meio da paisagem, né? Então era muito isso. Analisar esses engenhos, fazer a leitura desse registro material também é entender um pouco essas relações do passado. Em suma, né, resumindo, os engenhos acabam sendo um registro material, um vestígio material mesmo dessa história, né, que nos permite acessar um pouco da história, né, de tempos passados, entender um pouco como era essa sociedade, como ela vivia, quais eram seus valores, um pouco da sua cultura. A arquitetura dos engenhos, assim como a arquitetura produzida, e a arquitetura em geral produzida no Brasil durante o período colonial, ela teve uma influência muito importante e forte da arquitetura portuguesa, né, da arquitetura que foi trazida por esses colonizadores para o Brasil. Mas chegando aqui, essa arquitetura sofreu também influências locais, né? Ela precisou se adaptar às condições existentes. Por exemplo, ela precisou se adaptar aos materiais que estavam disponíveis, né? Ela precisou se adaptar à mão de obra que estava disponível, né? E, inclusive, ela precisou se adaptar às próprias condições climáticas. Então, ao meu ver, na minha opinião, é justamente essa fusão, essa adaptação dessa arquitetura trazida, né, pelos colonizadores, né, trazida por Portugal para o Brasil, e essa adaptação às condições locais que são a grande qualidade da arquitetura dos engenhos, né, que é uma arquitetura em geral, em linhas gerais, uma arquitetura muito simples, muito austera, mas muito bem adaptada ao meio, né, uma arquitetura que utiliza os materiais locais, que utiliza técnicas construtivas tradicionais, né, e que muito bem adaptada às condições climáticas, né, às condições ambientais, principalmente ao clima, esse clima quente. Então, acho que essa é a grande qualidade da arquitetura dos engenhos. Nesse sentido, a gente pode destacar, por exemplo, quando a gente analisa principalmente as casas grandes, a gente vê que os materiais utilizados são os materiais que estão disponíveis na região. Então, a gente vê o uso da pedra, mas principalmente do barro e da madeira. Por exemplo, era com barro que se confeccionavam os tijolos maciços cerâmicos, né, utilizados nas alvenarias, também as tijoleiras utilizadas nos pisos, né, e inclusive na fabricação das próprias telhas cerâmicas. Já a madeira, a gente vê o emprego da madeira na estrutura dos telhados, mas também outros elementos, como alguns pisos em assoalho, alguns pilares, e as próprias esquadrias. Então, os materiais empregados nessas construções eram os materiais que estavam disponíveis ali. E um outro aspecto muito interessante dessa arquitetura, da arquitetura dos engenhos, e aqui falando principalmente da Casa Grande, é essa adaptação ao clima da região, né? É o conforto térmico que a gente sente nessas edificações. Então, assim, essa arquitetura, ela tem uma série de artifícios que foram utilizados que trazem um conforto térmico muito grande. Por exemplo, paredes bastante grossas, né? Paredes espessas, pé direito muito altos, né? Grandes panos de cobertura, uma cobertura que tem uma certa permeabilidade, então o ar quente pode passar pelas frechas da coberta. Muitas vezes não existiu forro, né? Então a alvenaria terminava e você vê a estrutura da coberta, que contribuía também para essa permeabilidade. E um elemento muito importante dessa arquitetura rural, que a gente vê que se deu muito bem com o nosso clima, são as varandas e os alpendres, né? Grandes varandas, grandes alpendres, né? Contornando grandes extensões da edificação, às vezes contornando toda a edificação, e que protegem essas alvenarias e que trazem uma sensação de conforto. Então, assim, são alguns aspectos dessa arquitetura que realmente nos trazem lições para os dias de hoje e que falam muito de uma discussão bastante contemporânea, que é a sustentabilidade na arquitetura. Então, veja que a arquitetura dos engenhos, a gente pode... Uma grande lição que ela traz para a gente é justamente essa sustentabilidade. É uma arquitetura muito sustentável, é uma arquitetura vernácula, né, que se utiliza dos materiais disponíveis na região, né, que se utiliza das técnicas construtivas, da mão de obra, né, do saber fazer da região, enfim, e também que traz esse conforto térmico, né, muito grande nessas estratégias que ela traz. Tendo em vista o número de engenhos que existia e o quanto já se perdeu, assim, na minha opinião, todos os engenhos que estão preservados são importantes, né, todos eles. E a gente tem ainda exemplares importantes e significativos espalhados aí ao longo de todo o litoral. Então temos os engenhos preservados no Vale do Ceará-Mirim, em São Gonçalo do Amarante, em Macaíba,
São José de Mipibu, Nísia Floresta, temos em Goianinha, em Areis, em Canguaretama. Então, assim, na minha opinião, todos os exemplares são importantes e cada um vai ter um aspecto, uma especificidade, né? Uma relevância histórica, uma relevância arquitetônica, mas eu acho que não dá para a gente medir ou hierarquizar a importância de um em detrimento do outro. Mas falando especificamente do Bom Jardim, eu acho que ele tem um aspecto histórico muito interessante, né? Que acaba que traz sim um destaque para ele, que é a passagem de Mário de Andrade pelo engenho, né? Mário de Andrade foi um intelectual, um grande intelectual brasileiro, né, que atuou na área de literatura, poesia, música, né? Foi jornalista, foi estudioso, enfim. E ele era um grande expoente do movimento modernista, né? E participou da Semana de Arte Moderna de 22. Mas Mário era muito interessado pela cultura popular brasileira, né? Uma pessoa fundamental, né, na questão da construção, né, do pensamento preservacionista do Brasil, no incentivo que Mário de Andrade vai dar à pesquisa, né, a pesquisa relacionada às manifestações culturais, e Mário de Andrade esteve aqui nesse engenho, com o contato que ele tinha com o Antônio Bento, né, uma figura importantíssima. E Mário de Andrade, vai demonstrar também não só uma surpresa, mas uma boa surpresa ao ter contato, né, com esse conjunto edificado, principalmente em contato com a Casa de Engenho, e vai falar da importância, né, dessa edificação dentro do contexto, né, dos exemplares significativos para esta história, né, para essa história do Rio Grande do Norte. Inclusive, Mário foi responsável por elaborar um anteprojeto para criar um órgão de proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. Esse órgão que deu origem ao IPHAN. Então, a história de Mário também se confunde com a própria história do IPHAN. Ele criou um anteprojeto muito visionário, inclusive para a época, que já tratava de aspectos do patrimônio, do que hoje a gente chama de patrimônio imaterial. Mas, infelizmente, esse anteprojeto acabou sendo modificado, e essa parte, por exemplo, do patrimônio imaterial só veio a ser contemplada aí décadas depois, né? Então, mostra o quão visionário Mário era em relação a essa concepção de cultura e de patrimônio que ele tinha na época. E aí, dentre essas pesquisas que o Mário fez sobre a cultura popular brasileira, ele fez algumas viagens pelo Brasil, e entre 1928 e 1929 ele fez uma grande viagem pelo Nordeste do Brasil, né, fazendo pesquisa etnográfica, pesquisando a cultura popular brasileira, e registrou isso numa espécie de diário de viagem, né, de crônicas que ele publicava num jornal, né, e essas crônicas ficaram conhecidas como O Turista Aprendiz. E aí, nessa viagem, ele não só passou, como se hospedou no Engenho Bom Jardim, e publicou algumas crônicas, né, que são curtas, são relatos breves, mas muito interessantes, onde ele fala um pouquinho da paisagem do lugar, ele fala da vida do engenho, ele fala do modo de produzir açúcar, então ele faz um relato detalhado de como era essa produção, dos espaços do engenho, né, de como se dava essa dinâmica, mas ele focou bastante, porque esse era um grande interesse dele, nessa cultura popular. Então, por exemplo, ele registra algumas manifestações culturais dos próprios trabalhadores do engenho, como o coco, como o boi, e ele também se encontra com alguns artistas que vão até o Bom Jardim se apresentar para ele, né? Como é o caso de Chico Antônio. Então, essa passagem de Mário pelo Bom Jardim e esses relatos, né, que ele fez sobre esses aspectos, é muito interessante, que eternizaram, né, um pouco do que era a vida do Bom Jardim, né, de aspectos imateriais desse engenho lá em 1929, e nos ajudam a olhar para esse registro material que é o engenho, né, que ainda está preservado, nessa dupla perspectiva, materialidade e imaterialidade. Então, esse aspecto é uma riqueza muito grande, porque a gente consegue voltar no tempo, né, e entender um pouco como era essa vida, qual era a dinâmica do engenho, esses trabalhadores e algumas das manifestações culturais que estavam associadas a esse universo laboral
do engenho. Eu vou ler aqui um trecho, que é uma crônica de Mário, do Bom Jardim, em 9 de janeiro, onde ele fala um pouquinho justamente do funcionamento do engenho, né? Foi um dia que ele visitou as instalações do engenho e ele faz esse relato. Então tem um trecho onde ele fala assim: a casa do engenho, chata, no geral com chaminé baixota ao lado, é subdividida em duas partes, a casa de máquina e a de caldeira, esta em plano inferior. Nas casas de engenho muito antigas, que nem esta do Bom Jardim, ainda subsiste entre duas casas uma espécie de camarote, o sobradinho, em plano mais alto, dominando o ambiente. Aí que o senhor de engenho ficava nos tempos de Dantes, dia inteiro, mandando e vigiando, fazendo e desfazendo. Então, com esses relatos, a gente consegue entender um pouco como era essa dinâmica, né, do engenho, como é que ele funcionava. E tem um outro trecho também bem interessante, onde ele fala um pouquinho de algumas manifestações culturais desses trabalhadores. Passei o dia com Chico Antônio, conversando, gravando algumas das melodias que ele canta. Agora ele está de novo girando, girando no coco e vou dedicar mais esta crônica a ele. Principiou a cantar faz pouco, e até onde o vento leva a toada, os homens do povo vêm chegando, mulheres, vultos quietos na escureza, sentam no chão, se encostam nas colunas do alpendre e escutam sem cansar. A encantação do coqueiro é um fato, e o prestígio na zona, imenso. Se cantar a noite inteira os trabalhadores ficam assim, circo de gente sentada, ancorada em torno de Chico Antônio, sem poder partir. E depois tem uma outra questão que é até pedagógica, né? Que é o seguinte, né? Porque muitas vezes quando se diz que o edifício é antigo, o edifício é tombado, não se pode fazer intervenção, né? Isso é um mito, tá, pessoal? Pode sim fazer intervenção, mas é dentro dessa perspectiva que eu falei, né? Que a intervenção ela venha para valorizar o que já existe e não para brigar, né? não para negar. É possível a gente aliar preservação com esse atendimento às demandas contemporâneas e é justamente esse o papel do especialista em conservação e restauro. Quando a gente pensa num projeto de restauro, é um projeto que tem procedimentos metodológicos específicos que contemplam estudos prévios, né? Estudos anteriores ao desenvolvimento da própria proposta que vão subsidiar a elaboração dessa proposta. Então, num projeto de restauro, tem uma primeira parte que a gente chama de identificação e conhecimento do bem, onde se faz pesquisa histórica, né, levantamento arquitetônico, mas também análise da arquitetura, dos materiais, dos sistemas construtivos, né, buscando identificar as transformações que essa arquitetura sofreu ao longo do tempo e também identificar qual é o valor daquela arquitetura, né, quais são os seus elementos mais significantes que expressam e materializam esse valor, além de toda a parte de diagnóstico do estado de conservação. Então, se faz mapa de danos, se procura identificar suas principais patologias e as causas. Então, é com esse estudo prévio, né, onde se busca compreender essa preexistência, essa arquitetura preexistente, mas também o contexto onde ela está inserida, né, a história que ela representa, né, o seu contexto histórico, o contexto do lugar onde ela está. Né, é com esses estudos prévios que a gente vai conseguir elaborar uma proposta, né, que atenda, que consiga conciliar a preservação desses elementos significantes, mas também atender às demandas contemporâneas, como, por exemplo, modernização das instalações e outras demandas que se façam necessárias. Né? É justamente esse o papel do especialista, do profissional em conservação e restauração. O que nós vemos atualmente, né, é que apesar, né, dos cuidados, né, que a família, né, tem com relação a essa questão da preservação do conjunto edificado, né, a gente sabe, né, que um espaço que tem essa dimensão, essa escala, ele necessita, né, de ações que não estejam somente vinculadas aos proprietários, né? Então é um espaço que a gente vê que é um espaço em potencial, é um espaço que tem uma localização interessante, né? Fica muito próximo da rodovia da BR-101, fica próximo da região litorânea, que tem já uma grande procura, né, por parte, né,
do turismo, né? E quando eu falo que é um espaço em potencial, porque eu vejo aqui uma possibilidade, né, de possíveis investimentos, tanto no âmbito, né, de natureza histórico-cultural, da memória, como também com relação à questão mesmo vinculada ao turismo, né, em que haja aí, por exemplo, uma possibilidade de articulação entre setores que possam alavancar aí o desenvolvimento desse espaço ou a reincorporação desse espaço em uma prática produtiva, mas não necessariamente vinculada à produção que lhe deu origem, né? Mas esse espaço ele pode ser muito bem adaptado, por exemplo, para inserção, né, de equipamentos de cultura, de memória, bem como, né, a inserção de equipamentos vinculados ao turismo, né? Então eu vejo assim, né, se por um lado a gente tem essa preocupação, né, em ver alguns desses elementos do conjunto estarem aí necessitando de uma manutenção imediata, né, ao mesmo tempo a gente percebe o potencial de adaptação, de adequação desses espaços para essas novas práticas, esses novos usos. No caso de edificação de valor patrimonial, muitas vezes se tem uma falsa ideia de que não se pode mexer em nada. Se pode mexer desde que você conheça muito bem aquela arquitetura, quais são os elementos importantes que aí devem ser realmente preservados e o que é que pode ser alterado sem afetar esses valores, né? É possível sim modernizações, mas realmente cada caso vai ser um caso. E daí a importância de ter esse estudo prévio e de se conhecer a fundo essa arquitetura pré-existente. Existem muitas possibilidades, né, de adaptações e de reusos nessa arquitetura de valor patrimonial. Agora, realmente, cada caso vai ser um caso específico, né? É preciso entender essa arquitetura e entender também os limites, né? Também chega um ponto que existe um limite, né, onde se você também intervir demais, ela acaba perdendo alguns elementos significantes. Então, daí a importância de você saber exatamente o que deve ser preservado, quais são esses elementos que expressam o valor dessa arquitetura e o que é que pode ser alterado sem que ela perca esse valor e que também atenda a essas demandas atuais, né? Então, assim, o que eu gostaria de deixar aqui como sugestão, né, é esta possibilidade. E aí, lembrando, né, não precisa ir muito longe daqui, né, do Rio Grande do Norte para ver que é possível fazer esse tipo de ação empreendedora, né? Eu estou citando um exemplo aqui, por exemplo, do Brejo Paraibano, também que foi uma zona, né, de produção canavieira, né? E que agora, né, mantém alguns equipamentos, né, relacionados a esta prática, né, mas que foram incorporados outras práticas, outros usos, né? Então, por exemplo, a área onde foi implantada o conjunto ferroviário lá de Bananeiras, né, virou um espaço vinculado ao setor hoteleiro, ao setor cultural. E também algumas casas de engenho no Brejo Paraibano, elas foram adaptadas, né, para receber usos mais relacionados ao suporte, né, para turistas, né? Posso dar exemplo, por exemplo, do engenho Coati, né, que recebe turistas e adequou seu espaço para o uso gastronômico, por exemplo, né? Então, assim, há a possibilidade, né, de se trabalhar nessa perspectiva, né, de incentivar e de reforçar a importância histórico-cultural dos bens, né? Mas isso pode ser também atrelado a outras práticas, a outros usos que vão dar uma dinamicidade ao lugar, sempre levando em consideração, né, eu como professor de História da Arquitetura, que estou vinculado aos meus estudos, às minhas pesquisas, às práticas e às intervenções preservacionistas, é sempre levar em consideração que o protagonista deste processo é o edifício histórico, né? Então ele pode sofrer transformações, adequações, mas sempre levando em consideração que ele é o protagonista, né? Então, o que vier, né, vai de incorporação, de transformação, será, né, na perspectiva de reforçar o valor dele enquanto bem histórico-cultural, porque só assim, né, a gente pode contribuir
processo, né, de identificação do valor, dos valores da nossa história que a gente tanto precisa, né? A gente fica assim meio bem preocupado e meio triste porque isso, infelizmente, né, não é uma coisa que está sendo colocada em evidência, né? Então a gente, quando eu vejo a possibilidade, né, eu sempre procuro dar essas dicas, colocar essas questões para que a gente possa, né, da forma como a gente pode atuar, né, incentivar esse tipo de prática. Não é uma coisa conflitante, né? Se intervir no patrimônio não necessariamente é algo que vai gerar um conflito, muito pelo contrário, né? Quanto mais diálogo, né, melhor. E também tem em alguns outros trechos do litoral, como por exemplo, aqui mais próximo, né, tem São José do Mipibu, Nísia Floresta, mas tem também um considerável acervo na região de Ceará Mirim, né? Tem vários engenhos, né, com um porte similar a esse que nós temos, mas que também, né, muitos deles com esse problema de manutenção, né? Mas que, havendo, né, um investimento, uma política, né, que incorporasse o setor empresarial com a própria gestão, né, nas várias instâncias, municipal, estadual e federal, daria para sair um trabalho bem interessante. Aí eu retomo de novo, né, o exemplo lá do Brejo Paraibano, né, que há uma ideia mesmo de território, né, em que as gestões municipais elas se juntam, se articulam para construir algo em comum, né? Então, além dessas possibilidades, né, desses roteiros, tem os eventos, né, como o Caminhos do Frio, né, que é tão conhecido, que começou com um certo número de municípios e depois, né, se expandiu por conta do sucesso, né, digamos assim. Então é isso, são essas ideias, na verdade, elas precisam de um suporte, né? E esse suporte tem a ver com a articulação entre setores, que é o caso, né? Que a gente vê a intenção que se tem, mas que não chega um determinado momento que não é possível, né, arcar com a questão de manutenção, além da própria gestão mais geral, né, de poder receber, né, as visitas e tudo mais. Então é necessário mesmo que se tenha uma base, né, em que haja articulação entre esses setores. E aí esses equipamentos, eles mesmo não estando mais, né, nesse uso original, eles contam essa história. Então por isso é que essa história não pode deixar de ser contada, de ser reconhecida e contada, né? Porque a história é a base de tudo, né? A história é a base de tudo. O povo sem história é um povo que acontece, né? Por exemplo, por isso que a gente está vivendo numa situação complicadíssima, né, neste Brasil, né? Que é um país que parece que não viveu isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás e está vivendo de novo, sabe? Infelizmente, né? E a história está aí para ser conhecida, mas também para ser questionada, né? Sabe? Também tem que se levar em consideração isso, né? Não é... Dá um exemplo aqui, né? A história dos campos de concentração lá na Alemanha, na Polônia, né? É uma história que precisa ser reconhecida, mas é uma história para ser reconhecida para não ser repetida, né? Mas é preciso que a gente conheça essa história.